Gravação iniciada. Bem, voltamos para a última parte da sessão dessa tarde, terça-feira. O item 94 é um processo que, na verdade, estaria pautado para amanhã, mas como se trata do mesmo contribuinte que nós acabamos de julgar agora, e a mesma relatoria, então nós vamos aproveitar o tema e fazer o julgamento desse processo. Relatoria, então, do conselheiro Marco Rogério. Marco, contribuinte é Flama Editora Gráfica. Sim, presidente, o item 94, na realidade, ele está diretamente relacionado ao outro item que acabamos de julgar, o de número 39. E até por uma questão de facilidade de julgamento, né, aproveitando a memória, eu acho oportuno estarmos julgando aqui. Até é um processo bem mais simples do que o outro. Eu já vou direto lá para o voto, tá, na folha 11. Está presente processo de autorização fiscal após a exclusão do Simples Nacional, evento ocorrido no processo que acabamos de julgar, matéria já definitiva, até não houve defesa do contribuinte, em que a base de cálculo são os valores da receita escriturada pelo mesmo e apresentados os livros no transcorrer do procedimento fiscal. Então, sobre essa receita escriturada apresentada durante o procedimento fiscal, o fiscal, até eu acho de uma maneira bem condescendente, não tratou como missão de receita qualificada nem nada e aplicou a multa de 75%, que para mim já estaria retirada a espontaneidade, etc., mas o fiscal está totalmente em liberdade de fazer isso e beneficiou o contribuinte. Cabe ressaltar que no processo final 2010, o que acabamos de julgar, além da exclusão do simples, houve a autuação fiscal da omissão de receita. No caso do presente auto, tá? A autuação é basicamente só na receita escriturada. Então, nessa que foi entregue durante o procedimento fiscal. Então, os pontos de defesa do contribuinte, inclusive, são só dois. Discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas incorridas, entende que na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das notas fiscais de venda, também deveria ser descontados os custos inerentes às mesmas. Por que eu falo em valores das notas fiscais de venda? Só relembrando, das notas fiscais de venda, parte batia com o escriturado, parte era nota calçada. A parte da nota calçada está no outro processo, final 10. A parte que batia com o escriturado está nesse processo. Então, nesse processo, resumo basicamente as notas fiscais que não têm problema nenhum e que foram escrituradas, em tese, corretamente. Então, ele alega que discorda do arbitramento, porque deveria ser descontados os custos, a gente já sabe qual é o funcionamento, e houve cessamento de defesa no indeferimento de perícia contábil. Na parte do cessamento de defesa, da mesma maneira que a anterior, né, eu, contudo, entendo como a decisão ACO totalmente despeciando qualquer perícia, muito mais totalmente genérica, como suscitado e pedido pelo contribuinte, agora é recorrente. Tá? Eu já estou lá no primeiro item da folha 12. Durante o procedimento fiscal, alegou extravios dos livros contábeis, sem trazer nenhuma prova aos autos, conforme exigido pela legislação. A autoridade fiscal oportunizou que reestruturasse os mesmos, o que o fez conforme já esmiuçado acima. Assim, a autuação fiscal está baseada nas informações prestadas pelo contribuinte na sua própria estruturação fiscal, confrontadas com informações de terceiros, houve essa popularização, e esses documentos aqui estão, a princípio, o que mudou uma autuação fiscal de omissão em outro processo administrativo. Durante o procedimento fiscal, houve várias intimações e retimações para esclarecimento, assim, totalmente improcedente a alegação de cessamento de defesa agora na discussão administrativa, bem como. Ela recorre, e a partir do arbitramento, né, ela quer que seja, já que foi arbitrado, lembrando aqui a todos que houve a exclusão do simples, tá, desse ano calendário, e o contribuinte, então, nesse caso, houve o arbitramento, tá, a recorrente discorda do arbitramento, pois não considerou as despesas incorridas. Entende que, na apuração do lucro arbitrado, que considerou os valores das fiscais de venda, também deveriam ser descontados os custos inerentes. Contudo, é consabido que a tributação por arbitramento não há que se falar em qualquer abatimento das receitas tributáveis apuradas, pois o lucro está apurado conforme coeficientes aplicáveis dependendo da atividade do contribuinte. No caso dos autos, a apuração do lucro foi com 38,4% das receitas apuradas, assim presume-se que o restante seja considerado presumidamente como despesas. Não há nada de distinto alegado do recorrente sobre esse item e não se verificou nenhuma irregularidade no procedimento de arbitramento adotado pela autoridade fiscal atuante. Por conseguinte, não houve nenhuma correção a tal questão, negando o pleito do contribuinte. Correção, não retirei isso. Considerando voto em negar provimento ao recurso voluntário. Alguém quer se manifestar?
Unânime, negado o provimento, julgamento encerrado. Item 94. Voltamos à pauta de hoje. Item 40, relatoria conselheira Júnia. Imagem e sinalização. Eu tinha esquecido de copiar para a pasta T, então se alguém tiver copiado os acórdãos da pasta T, esse aí eu vi que eu tinha esquecido também, eu coloquei ele, já está lá disponível, tá? Bom, esse processo aqui foi o seguinte, a decisão da DRJ, na mesma decisão, ela fez o julgamento do processo de exclusão, inclusive ficou muito confuso, porque ela não separou muito bem do processo de exclusão do simples e, consequentemente, dos lançamentos por omissão de receita que refletiriam no imposto de renda, CSL, PIS e COFINS, tá? A gente pode ir direto para o voto, presidente. Pois não. Eu também vou tratar em conjunto, tá? Esse processo que eu coloco aí, ó, de final 2013-79, é o processo de exclusão do simples, tá? Inclusive, ele aparece, para mim, só como um anexo, mas enfim, eu também estou aproveitando isso, os recursos, inclusive, são mais ou menos, são um pouco distintos, mas eu fui no recurso do processo de exclusão do simples, nesse eu estou julgando em conjunto também, tá? E aí eu coloco que, como visto pelo relatório, a decisão analisou conjuntamente a impugnação dos autos de infração de RCS, PIS e COFINS, em razão de omissão de receita, e a manifestação de inconformidade em face da exclusão do simples, que foi objeto do processo de final 2013-79. Preliminares. Alega recorrente que o auto de infração é nulo em razão da ausência de descrição dos fatos e motivação legal. Improcedente, como já ressaltado pela decisão recorrida, o TVF descreve detalhadamente os fatos que deram origem ao lançamento. E aí eu transcrevo aí o que foi uma operação que eles fizeram lá, no caso dos cartórios, não me lembro, acho que era isso mesmo. Na sequência, a autoridade fiscal, com base na análise dos livros e documentos apresentados, verificou a falta de registro nos livros de área e razão de notas fiscais emitidas pela Prefeitura Municipal, as quais comprovam os pagamentos efetuados em favor da hora impugnante, na verdade, a hora recorrente. Restou caracterizado que aquele órgão efetuou pagamentos por meio de notas financeiras para crédito em conta corrente bancária da pessoa jurídica, porém, estes não foram registrados em sua escrituração contábil. Tá? E aí também escreve que foi feito pela autoridade competente sem preterição de direito de defesa. Então, eu rejeito essa nulidade. A segunda nulidade é a nulidade do ato de exclusão do simples. Ela alega que haveria uma incoerência, eu até custei entender o que o contribuinte estava falando, entre os fatos e os fundamentos legais utilizados. E o que eu respondo é que não há qualquer contradição entre a motivação utilizada no ato declaratório executivo 29 e a descrição fática constante do parecer da RF Sarlote 319/2013. Com efeito, o parecer descreve a ausência de registro na escrituração da contribuinte das notas fiscais emitidas. Confira-se. Assim, verifica-se que a microempresa em tela apresentou escrituração contábil que não permite identificação da receita bruta e, por conseguinte, da movimentação financeira, inclusive bancária, visto que na escrituração apresentada existem omissões de receita no montante de R$ 1.177.377. Dessa forma, considera-se que a microempresa deve ser excluída de ofício do simples, pois incorreu na hipótese do inciso 8 do artigo 29 da Lei Complementar 123. Ao analisar o ADE, verifica-se que a fundamentação legal utilizada foi exatamente o artigo 29, inciso 8 da Lei Complementar 123. Aí eu copio aí o ADE e procedente, portanto, a alegação de nulidade. Aí ela fala de uma decadência, porque ela fala que o fiscal não utilizou o regime de competência. Então, essa alegação de decadência pressupõe a análise de que se a forma como o fiscal fez ou não estaria correta, por isso que eu vou fazer em conjunto. Alega recorrente que ocorreu decadência, uma vez que a autoridade fiscal efetuou o lançamento tomando como base os pagamentos ocorridos no ano calendário de 2009
Mas, no entanto, os contratos que deram origem aos mencionados pagamentos ocorreram em 2008. Logo em seguida, cita em suas razões de mérito, parecer normativo 34770, que fala que a forma de escriturar é a livre escolha da empresa. Tendo em vista que os dois tópicos estão relacionados, uma vez que a alegação de decadência parte do pressuposto que a autoridade não considerou o regime de competência, merecem análise conjunta. Conforme muito bem esclarecido pela decisão recorrida, a contribuinte não fez qualquer prova da contabilização e oferecimento à tributação desses valores no ano calendário de 2008. Confira-se, aspas, quanto à alegação de que teria oferecido os valores ora autuados à tributação na declaração do Simples Nacional referente a 2008, também não merece prosperar, posto que a declaração apresentada sob o número tal informou ter oferido as seguintes receitas: janeiro 0, março 0, abril 3.250, maio 5.200, junho 5.600, 15.000, 55.000 em agosto, 0 setembro, 56 outubro, 54 novembro e 12 dezembro. Ou seja, valores muito inferiores ao apontados pela autoridade fiscal. Associada à divergência entre os valores oferecidos à tributação em 2008 e daqueles apurados pelo fisco, tem-se que a contribuinte não apresentou nenhuma comprovação de que aqueles pudessem estar inseridos no montante a hora atuado, assim pode-se afastar o argumento de que já teriam sido oferecidos à tributação quando da assinatura dos contratos. A recorrente não contabilizou os valores que deram origem a esta infração e não juntou aos autos documentação hábil a comprovar a data definitiva das vendas apuradas por meio da documentação colhida durante a ação fiscal e não coincide com as datas apuradas na fiscalização. Em face do exposto, improcedente a alegação de descumprimento de regime de competência por parte da autoridade fiscal e, por consequência, da preliminar de decadência. Da ausência de dedução dos pagamentos efetuados na sistemática do Simples, eu esqueci de colocar aí, na apuração do lançamento. Ela alega isso aqui de novo, mas isso já foi afastado pela decisão recorrida, que inclusive informou que essas parcelas seriam abatidas. Tá aí a partezinha final. Essas parcelas serão abatidas da exigência. Mérito. Ela fala da espontaneidade da retificação, porque ela fez uma retificação. Assim que começou o processo de fiscalização, ela foi lá e fez a retificação da declaração do Simples, informando os valores que seriam os valores corretos, tá? Mas a decisão recorrida demonstra, e ela mesma reconhece que isso foi feito depois do processo de fiscalização, e além disso, ela alega o seguinte, o trabalho fiscal, ele, se você pegar ele estaria restrito ao imposto de renda, então que ela teria espontaneidade em relação aos outros tributos, que é a CSL, PIS e COFINS. E eu rejeito isso também, porque eu falo, além disso, não faz sentido alegar que o trabalho fiscal estaria restrito ao exame do imposto de renda, uma vez que trata-se de empresa optante pelo Simples Nacional, sistemática que abrange a totalidade dos tributos mencionados pela recorrente. E, por fim, da improcedência da multa qualificada. Por fim, a recorrente alega improcedência da imputação da multa qualificada de 150%, por não ter sido comprovado o dolo necessário à majoração da multa. Neste ponto, entendo corretas as alegações da recorrente. Isso porque, conforme se verifica as folhas 58 do TVF, a autoridade fiscal se limita a alegar que a atitude dolosa da contribuinte estaria configurada por ter deixado de escriturar livros. Confira-se, aspas, a multa qualificada justifica-se pela comprovação da ação dolosa do contribuinte por deixar de escriturar nos livros fiscais várias notas de prestação de serviço, deixar de declarar esses valores à Receita Federal com a intenção de impedir o conhecimento do fisco sobre a ocorrência do fato gerador da obrigação, de modo a reduzir o montante do tributo devido. A decisão recorrida, por sua vez, reitera a mesma alegação constante do TVF, sem mencionar qualquer ato doloso que ensejasse a qualificação da multa. Aspas. E no presente caso, a qualificação da multa ocorreu porque, evidenciada pela autoridade fiscal, a omissão do registro de receitas provenientes da prestação de serviço à Prefeitura de Porto Velho e Rondônia,
com o fim princípio de reduzir a base de tributos devidos e assim continuar se beneficiando da tributação mais favorável. A ausência de escrituração das notas nos livros fiscais tem como consequência o lançamento por omissão de receita discutido nesses autos, mas não constitui isoladamente razão suficiente para a qualificação da multa, especialmente quando não se verifica por parte da contribuinte qualquer fraude ou embaraço à fiscalização. Esse é o entendimento adotado pelo CARF nas súmulas 14 e 25 abaixo transcritas. Conclusão, em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reduzir o percentual da multa para 75%. Júnior, ele emitiu a nota fiscal, e tudo certinho, e não escriturou os livros, é isso? Não tributou. Mas a nota foi emitida. Foi, o Ciccone. Ela, inclusive, chegou se vocês olharem aí, ela, inclusive, chegou assim que foi. Tudo bem, não tem efeito para denúncia espontânea, né? Mas ela não se recusou a entregar nenhum dos documentos e assim que ela foi intimada, ela fez a retificação e colocou quais seriam os valores que a fiscalização acabou autuando, entendeu? Então, e fora isso, eu entendi que, no caso, o TVF, nesse caso, para mim, a descrição que ele faz não foi suficiente para demonstrar a qualificação da multa, embora seja totalmente apta ao lançamento. Perfeito. Mas vamos dar uma conferida, deixa eu lembrar, porque esse processo faz uns 3 meses que eu fiz. Marcos, queria falar enquanto isso? Dá uma olhadinha aí, Marcos, por favor. Só para questões assim, deixa eu esclarecer, eu li os autos aqui. Tá? Primeiro, a relatora aí tem uma posição que eu entendo que às vezes é um pouco equivocada, se limita muito a esse tópico no TVF, tá? No termo de verificação fiscal. Eu acho que a questão geográfica, né, onde está a imputação da qualificação, ou seja, a caracterização do elemento volitivo do contribuinte, isso tem que olhar todo o TVF, todos os autos, na realidade, para demonstrar isso. Às vezes o fiscal demonstra, né, então não precisa ficar explicando o que ele já explicou. Claro que muitas vezes uma coisa se confunde na outra da omissão, e há um certo exagero. A questão principal para mim aqui foi escriturado? Não foi. Tá? Não foi. É 1.700.000, tá? De notas fiscais, aonde o contribuinte, com entrega da ESN, não sei nem se depois ou antes, até a relatora pode, eu não deu tempo de olhar os detalhes aqui, porque ele entregou, depois da intimação inicial, uma outra da ESN, né? Uhum. Ele só tinha 500.000, tá? Eu acho que até foi depois do termo de início. Os valores dos originais são bem exíguos lá. Então, na realidade, ele faturou 1.700.000 para uma prefeitura, por óbvio, tem que emitir nota fiscal, tá? Só que ele não contabilizou, não escriturou isso. Geralmente, assim, eu transijo um pouco nessa questão da qualificação quando ele escritura, mas não tem que criar um critério. Então, se ele escriturou tal, ele não tem intenção, ou tem, se aquelas situações de dúvida, tudo bem, mas se ele escriturou, tá? Ao meu entender aí, que ele não tem, o elemento volitivo já está precarizado, ele vou imaginar que esqueceu de oferecer a tributação, mas pelo menos ele escriturou, ele emitiu as notas fiscais, só que não escriturou, e ele fez o serviço todo. Tá? Então tem essa questão do contexto, tá? Da questão geográfica, não foi escriturado. Quando é escriturado, e o fiscal só tem o trabalho de olhar a escrituração, tudo, olha, tem omissão de receita. Tranquilo. Mas nesse caso, não está nem escriturado. A grande discussão que a gente já tem aqui recorrentemente, né, é a extensão das súmulas CARF 14 e 25, né, da simples omissão. O que é uma simples omissão? Se a gente for olhar lá os acordos paradigmas, as situações. Se ele tivesse contabilizado esse valor aqui, tá, apesar de ter correntes que acham o contrário até de mim, eu já ficaria mais tranquilo para não qualificar ou exonerar a qualificação. Por quê? Porque ele não. Mas nesse caso, é muito nítido para mim que ele nem escriturou,
e nem ofereceu tributação. Então, está faltando duas pernas na história. Quando falta uma perna, dá até para discutir um pouco o elemento volitivo. Tá? O que são a perna? Ele escriturou e não ofereceu tributação, ou não escriturou, mas ofereceu tributação, que é mais raro, né? Mas agora, quando está faltando, ele deixou de fazer os registros contábeis devidos e nem ofereceu a tributação. Então, eu acho que o elemento volutivo aqui fica muito mais do que caracterizado. Não é uma receita discutível, feito por um órgão público, tá? Provavelmente sob procedimento licitatório, onde ele emitiu as notas fiscais. Ele sabia que era a receita dele, não tinha nenhuma outra discussão subterrânea aí a matéria para não oferecer a tributação. Ele não ofereceu a tributação porque não quis. Mais elemento volutivo do que isso, também eu fico difícil de achar nos autos para justificar esse não oferecimento de tributação pelo contribuinte. Tá? Então, eu não vejo isso aí como uma simples omissão. Deixa eu me manifestar aqui a respeito. Presidente, eu estou inscrito aqui só para... Só fazer uma pergunta para a Júnior, para ajudar na discussão. Ele emitiu essas notas que ele emitiu da prefeitura, ele Porto Velho, né? E não escriturou. Ele emitiu só essas notas da prefeitura que ele emitiu, quer dizer, ou seja, só existe nota da prefeitura, porque o escopo... Eu quero dizer o seguinte... do trabalho... Pode falar. Não, se ele vende, se ele fatura, né, para a prefeitura e para mais outros clientes, e só tira a nota da prefeitura, acho que então, mais do que nunca, o que o Marco disse aí está estampado. Ela só tirou para a prefeitura porque ela tem que receber. Senão, entendeu? Então, isso que eu estou perguntando, só existe nota, ele só tirou nota para a prefeitura e nem essa escriturou, mas tirou. Agora, dos demais, então, nem tirou. Isso que eu queria... Não, obviamente deve ter algum aí que não colocou. Ele tinha alguma coisa, um valor bem irrisório perto do que estava lá, e essa omissão de receita me parece que era, pelo menos o foco do trabalho fiscal era esse, era verificar os contratos que ele tinha com a prefeitura, entendeu? Então, o que consta aí do trabalho fiscal foi a omissão de receita em relação às notas da prefeitura. Iago? Bom, quando a súmula fala que a simples omissão de receita não tem como resultante ou como consequência a qualificação da multa, a gente está falando aqui de um contribuinte que comete algum deslize na sua contabilidade, uma pessoa física que descritora algum rendimento, e aí enseja a qualificação da multa. Nesse caso aqui, se você olhar o item 6 do termo de verificação fiscal, o contribuinte ele escriturou durante todo o ano de 2009 R$48 mil e teve, depois que iniciou o procedimento, foi identificado uma omissão de 1.994.000, ou seja, ele declarou apenas 2% do que ele tinha de real movimento. E ele só emitiu as notas fiscais porque assim, não havia outra forma da prefeitura pagar que não seja a emissão de notas. Mas eu não consigo enxergar que um contribuinte, um sujeito passivo, que declare receita zerada em janeiro, fevereiro, abril, maio, julho, agosto, setembro e novembro, que ele tenha cometido um equívoco, um erro na sua escrituração. Aqui fica evidente que existia o dolo de não apresentar, de não tributar, de não oferecer tributação à Receita. E ele teve o azar de que a Receita foi lá e buscou as informações do município, junto com os tribunais de contas. Foi uma operação que a gente fez, foi feita pela Receita Federal há alguns anos. Então, difere muito dos precedentes que são lá da súmula que falam da qualificação. E eu concordo com o Marco, num aspecto, Júnior, que é o seguinte, eu sei que muitos de nós, às vezes, a gente se prende muito na questão tópica do TGV, sabe, assim, e quando a gente lê o termo de verificação, o auditor ele é econômico, ele fala só uma frase que ele não escriturou. Se ele tivesse reproduzido essa tabela aqui, em que o contribuinte só escriturou 2% do que ele tinha do real faturamento dele, já teríamos elementos para demonstrar o dolo, ainda que um dolo eventual. Então, por esse sentido e por essa discrepância tão grande de valores, eu divirjo e acho que entendo que nesse caso aqui teria que ser mantida a qualificação da multa. Alguém mais quer se manifestar? Bom, então vamos votar.
proposta para a relatora é negar provimento, ou melhor, dar provimento parcial, mantendo todos os lançamentos e reduzindo a multa para 75% e na qualificação. Marco já se manifestou, mas só para registrar na gravação. Presidente, queria só enfatizar esse aspecto que o Iago comentou, que eu não tive tempo ali de olhar com atenção. Realmente, o TVF ali, ele é muito detalhado em termos de verificação fiscal, foi uma diligência até, tem uma tabela no TVF, 40 mil, só frisando os elementos que o Iago falou, né? Então, na verdade, a parte espontânea dele foi 48 mil reais. Tá? Com vários meses zerados. Aí a Receita, o fiscal vai lá, faz uma diligência, circulariza com as prefeituras, né, apura o real valor, e aí ele chega lá no meio do procedimento fiscal, retifica a DSN, para dentro da área de formalidade, mas ele não fez isso antes. E ele tinha um faturamento de quase 2 milhões. Tá? Ele só foi obtido isso aí depois de uma diligência, tudo, ele não facilitou a vida. Tá? E quando ele viu que era inevitável, que ia ser autuado, que ele foi lá e retificou a declaração. Então, para mim, ficou mais do que justificado, tá? E ele não escriturou, para mim isso aí também é importante. Se ele tivesse escriturado esses valores e era só uma questão de ausência de informação, o que eu acho até meio complicado, mas pelo menos ele não foi tão, não sonegou tanto a informação. Mas nesse caso ele sonegou totalmente a informação. Então, nesse caso aqui, eu divirjo para manter a multa qualificada e negar provimento integral. Fabiano? Com a relatora, presidente. Conselheira Carmen? Com a divergência. Conselheiro Iago? Com a divergência. Luciano? Olha, presidente, eu vou dizer que eu estou em dúvida aqui sobre essa situação. Viu? Pede vídeo, então. Não, eu vou com a relatora. Tiago? Com a relatora. Eu só queria apontar o seguinte, muitas vezes o Marco falou, o Iago também, né? E a gente que vem aqui da fiscalização, né? Agora já tem essa... Não, presidente, deixa eu... Não, só completar meu raciocínio aqui, só, gente. Às vezes o fiscal escreve lá, conforme tudo está relatado nos autos, escreve 2 linhas, mas na verdade ele não escreveu tudo isso, mas está um monte de coisa relatada. Né? Então eu acho que é esse que muitas vezes se pega só nesse ponto, mas tem todo um cenário dentro do procedimento fiscal que, nesse caso, me parece estampado assim, claramente, né, que o contribuinte tirou 40 mil reais fez sua tributação 40 mil reais e faturou 1.700.000. Bom, enfim, fala, Joana, desculpa. Não, deixa, tá bom. Vamos seguir. Então eu fico assim, essas coisas me chocam, né? Porque realmente ele só tirou a nota, ele só fez isso aí, só ofereceu a tributação, nem ofereceu a tributação, ele correu atrás para resolver tudo, porque a fiscalização veio, houve esse procedimento com o Tribunal de Contas, provavelmente, né? E ele teria que tirar nota, porque se não fosse a prefeitura, não ia dar nota de nada, né? Isso aí passa 3 meses sem tirar nota nenhuma. Então, acho que não há dúvida que não se trata de um erro, né? É um procedimento contumaz, né? Quanto menos eu puder pagar, melhor. Então, acho que ficou bem claro isso. Só tirou a nota porque era a prefeitura. Então, acho que não há dúvida da minha parte que esse procedimento é para qualificar a multa. Luciano, você queria falar? Não, sim, presidente. Eu até deveria ter falado isso no momento do meu voto, mas até para complementar o que o senhor falou, eu entendo essa situação e foi isso que me deixou em dúvida. Não é possível uma pessoa tire 2% só de nota do seu faturamento, né, que ela não tenha o intuito de não pagar, né? Efetivamente, a gente observa isso. Contudo, se observa que existem duas súmulas no CARF, e eu acho que é importante a autoridade fiscal ela dar uma ênfase nisso, porque esse é um dos motivos que vai levar a duplicar a multa, né? Ela passa de 75% para 150%. Então, por mais que tenha uma série de elementos, mas olha, pelo menos a autoridade apontar, olha, teve aqui a situação assim, assado, eu acho que é importante isso. Por isso que eu acompanhei a relatora, só para complementar. Não, tudo bem. Esse problema das 2 súmulas, uma delas que trata mais de presunção, que não é o caso aqui, né? Que é prova direta, no caso, eu acho que é a súmula 14, né? O problema todo é definir isso o que é simples omissão, né? Então, subjetivo. Cada um interpreta isso de um jeito. Né? Então,
qualquer maneira, é o ponto de vista de cada um. Então, Presidente? Pois não, fala aí, Água. Eu não sei em que momento que eu posso... Você pode falar de novo, não tem problema, nós estamos debatendo aí. Eu gostaria de fazer uma declaração de voto. Sabe? Não, tudo bem, se você vai... Fala, Júnior. Não, deixa. Não, pode falar, Júnior. Não, é porque eu ia falar uma bobagem, que eu falei que era para ele fazer o voto vencedor, mas agora que... Não, o voto vencedor nessa parte não tem, porque se você... não, tá bom, eu entendi. Então, eu acompanho a divergência, então, por unanimidade de votos, negado o provimento, e em função da alteração do artigo 19E da lei, né, reduzida a multa para 75% passada a qualificação. Tá? Não há voto vencedor, porque o voto é o seu mesmo. O conselheiro Iago manifestou a intenção de apresentar a declaração do julgamento encerrado. O resultado é dado provimento por unanimidade, né? Por maioria. Em termos de infração aí, foi negado o provimento. Negado o provimento. É só na multa. Só na multa. Seguindo, item, já são 17h27, dá para julgar mais um pouco ainda. O item 41, Marco, é seu. Dá para fazer esse processo aí, é Bremar Indústria e Comércio. Sempre dá, presidente. Vamos lá. Vamos lá. Se não for um processo rápido, eu faço ele virar rápido. Vamos lá. Deixa eu limpar minhas telas, que eu estou com 4 telas. Hoje eu bati meu recorde. Qual que é mesmo? Desculpa, o número? 41. Ok, obrigado. É bem simples esse. Aos que ficarem em dúvida, tá? Só olhe lá na peça recursal dele desse processo. A defesa dele eu até transcrevo aqui, salvo engano. Ele alega que sua exclusão por conta de débitos pendentes viola a Constituição Federal e seus princípios. Basicamente é essa a linha de defesa dele. Tá? Ele foi excluído do Simples por conta da lei, por ter débitos, e não ataca em nenhum momento. A decisão do DRJ atacou alguns pontos que ele suscitou a mais e confirmou, e aí a sua defesa é basicamente nessa questão de que a lei complementar 123 é inconstitucional, pois violaria, né, vários princípios constitucionais. Em nenhum momento foge dessas questões do seu recurso voluntário. Então, eu estou aplicando a súmula CARF número 2, que não cabe a nós discutir inconstitucionalidade, muito da 123, que é o caso concreto, então voto por não conhecer do recurso voluntário. Aos que ficarem em dúvida, sugiro dar uma olhada lá na peça recursal. Alguma dúvida? Ele só alegou isso, Marco? Só isso. Se quiser, eu transcrevo aqui. Eu tenho... Quantas horas era esse processo? 4 horas. 5? 5 horas, né? Compensou aquele que você demorou 8. Tá bom? É assim que a vida é média. Aquele que você demorou 8 e era 4. É assim. Tá vendo? Esses processos são 4 horas só. Pois é. Mas às vezes... Isso faz parte de qualquer maneira. Dá trabalho, tem uns que dão trabalho. Presidente, eu abri aqui. Eu abri realmente o recurso voluntário dele aqui, é menos de uma página, a parte do mérito, e ele alega só os princípios constitucionais, entendimentos harmônicos pelo STF, STJ, enfim, isso aqui. Tem que discutir tudo isso lá. Então, unânime, não conhecido do recurso. Continuando, se alguém for contra, me avisa, eu estou entendendo que todo mundo está de acordo. Item 42, Luciano, é sua relatoria. Noecir Dutra. Esse é um processo que eu também acho que é relativamente fácil. Não sei se, de repente, pode ter alguma divergência, mas a gente é um retorno, presidente, de vista, que a gente já analisou. Deixa eu só abrir ele rapidinho aqui, 42. Eu vou relembrar aqui. Oi? Retorno de resolução, não de vista. Verdade, resolução. É um retorno de resolução. Nós determinamos uma diligência, é um retorno de diligência. Foi um indeferimento de opção pela
opção do Simples Nacional, os débitos com exigibilidade não suspensa. A manifestação de conformidade alegou que 6 dos 7 débitos estariam inseridos em parcelamento convencional e o 7º débito inserido em parcelamento especial. Aí juntou a documentação, a DRJ falou que apesar dos débitos estarem inseridos em parcelamento, despacho folha 39, constatava atraso no pagamento dos parcelamentos. O contribuinte deveria ter apresentado certidão negativa ou positiva com efeito negativo. Aí o recurso voluntário, ele apresentou a certidão positiva com efeito negativo, alegou que a Constituição garante tratamento diferenciado aos pequenos e merece nova análise tendo em vista a equidade entre concorrentes. Na diligência, daí nós pedimos diligência para ver se efetivamente ele estava no parcelamento, tal, porque nós estávamos em dúvida a respeito disso. Voltou a diligência e disse que na época do indeferimento, todos os débitos estavam inseridos em parcelamento e que o contribuinte não foi excluído de nenhum parcelamento. Contudo, havia alguns pagamentos no parcelamento atrasado. Atualmente, todos os débitos estão quitados. Então, havia um atraso em alguns parcelamentos, mas todos os débitos estavam inseridos e ele não foi excluído nenhum parcelamento pelos débitos em atraso. No desfecho aqui, todos os débitos estão quitados. Aí, vamos lá para... Bom, a tempestividade e a admissibilidade já tinham sido analisadas quando da resolução, quando nós votamos a resolução. E aí, o mérito, lá no artigo, no parágrafo 13. De antemão, para se ressaltar que o presente caso não se enquadra na situação prevista pela súmula CARF número 22. Eu vou pular essa parte. Parágrafo 14. Quanto à alegação de que a análise da igualdade permitia afastar a aplicação da Lei Complementar 123, ou pelo menos parte dela, deve ser citada a súmula 2 do CARF, qual dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei tributária. Anunciado em contrafundamento também no artigo 26A, que prevê que o âmbito do processo administrativo fiscal não cabe ao órgão de julgamento afastar a aplicação de leis sob o fundamento da inconstitucionalidade, a menos, obviamente, que o Poder Judiciário tenha feito. Ou seja, ele queria usar a igualdade para aplicar a sanção. Não teve como, nesse caso, tendo em vista a súmula 2 e o artigo 26A. No mais, prevê o artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123 de 2006, que o contribuinte que possuir débitos com exigibilidade não suspensa não poderá recolher seus tributos na forma do Simples. Foi comprovado que o recorrente possuía débitos e que esses débitos estavam inseridos em parcelamento, folha 90. Também as folhas 90, a autoridade fiscal confirmou que os débitos que impediram o contribuinte de optar pelo Simples estavam inseridos em parcelamento, o que, segundo o artigo 151, inciso 6 do CTN, caracteriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Nas mesmas folhas, constatou ainda que, em determinado momento, o que inclui o momento do indeferimento da opção pelo regime simplificado, janeiro e fevereiro de 2013, os pagamentos do parcelamento da recorrente não estavam em dia. É para se levar em consideração que o atraso no pagamento das parcelas do parcelamento não tem como efeito automático a exclusão do registro dos débitos do parcelamento. Este ocorre com a ciência do contribuinte, por meio do respectivo procedimento. Nesse sentido, eu coloquei aqui uma jurisprudência a respeito disso. Em não sendo os débitos excluídos do parcelamento, não há de se entender que a suspensão da sua exigibilidade deixou de existir, ainda que eles estejam em atraso, pois eles ainda estariam inseridos no referido parcelamento. Nos referidos parcelamentos, nos termos do CTN. Nesse sentido, é para se entender que não há motivo para impedir que o recorrente opte pelo regime simplificado. Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao presente recurso, de forma a declarar a nulidade do termo de deferimento de opção pelo Simples Nacional e consequente manutenção da contribuinte no Simples. Voto, presidente. Eu voto. Manifestações? Proposta é provimento mantendo o contribuinte no regime.
Sinceramente, eu nunca enfrentei essa circunstância específica em que o contribuinte está no parcelamento, não foi excluído do parcelamento, porque com 3 parcelas ele é excluído do parcelamento, né? Quando é excluído do parcelamento, não tem dúvida, é débito. O parcelamento suspende a exigibilidade. Realmente, mas aí dentro do parcelamento, ele atrasou 2 parcelas, deve ter sido, né? Ele não fala Deve ter quantas sido só foram. 2. Ele não fala quantas foram, mas ele cita, né, que estava devendo dentro do parcelamento. Eu entendi basicamente pela questão assim, quando você é excluído do parcelamento, você é citado, é referido, né, ou seja, você tem que, inclusive, ter prazo para se manifestar a respeito disso. E não foi o caso aqui, né, por esse motivo eu optei por mantê-lo, porque ele estava no parcelamento, apesar de estar atrasado lá. Eu estou inferindo que são 2 parcelas, porque com 3 ele é excluído. Por isso é que eu estou inferindo que deve ser 2. Deveriam ser 2. Né? Mas também não sei. É que, na verdade, o parcelamento ele suspende a exigibilidade independentemente do que vai acontecer se isso aí está 2 parcelas ou 3, se a Receita não notificou, o contribuinte está protegido, né? Aí que é o ponto. É isso, né, Luciano? Foi isso que aconteceu. É isso que eu estou pensando. Eu estou pensando, né? Entender como que você conjuga, como que essas normas têm um diálogo, né? Que você tem que dialogar, né? Com a suspensão e dentro do parcelamento em si, né? Porque eu já vi excluído parcelamento, aí realmente não tem jeito. O presidente. Mas tem razão. Pode falar, Iago. Viu, Carmen? Eu peguei um caso desse, vocês se lembram da turma aqui, foi em fevereiro ou março, em que havia a mesma situação. Quer dizer, a Receita, ela, por alguma ineficiência, ela não fez a exclusão, embora o contribuinte tivesse as 3 parcelas em atraso que ensejasse o cancelamento. Então, o que nós estamos diante? Nós estamos diante de um parcelamento que está vigente. E se ele está vigente, ele produz os efeitos do 5.1. Então, eu acompanho o Luciano por essa razão, porque é dúvida. Corroborando aqui. O Iago falou, eu olhei aqui a resposta da diligência, até a autoridade fiscal local lá que fez a análise do retorno da diligência, ele frisa bem esse aspecto. Ele entrou com o pedido em janeiro dos débitos, e o problema até com os débitos da BFN, né, porque eles não foram, o pedido dele não foi processado, só foi processado 2 anos depois, por isso que houve a exclusão do Simples, porque não foi considerado o pedido de parcelamento dos débitos que estavam em dívida ativa, mas ele atrasou muito mais do que 2, 3, 5, 10 parcelas, ele pagou só as iniciais e depois esses débitos aí só foram consolidados, esse parcelamento, na Receita 1 ano e meio depois, e na BFN 2 anos depois. Mas eles foram consolidados e confirmados. Então, os efeitos são ex-tunc, ou seja, retorna à origem. Então, válido desde o início. Se caso lá em 2004, entrou com o pedido em 2004, não tivesse, 2012, ele entrou com o pedido em 2014, dissesse, olha, aquele teu pedido lá não é válido por isso, por aquilo, aí os efeitos também seriam ex-tunc, é como se não tivesse feito parcelamento, mas não é o caso dos autos. Os 2 parcelamentos foram confirmados e consolidados 2 anos depois, mesmo ele deixando de pagar mais de 1 ano até. Tá? Então, tranquilo. Bom, alguém mais quer se manifestar? Acho que tranquilo, quiser, se é um erro aí da Receita do órgão público, no caso, o contribuinte está dentro da dele, né? Está suspenso lá. Unânime, então, dado o provimento e permitida a opção do contribuinte, cancelado o termo de indeferimento e permitindo a opção da recorrente pelo regime simplificado. Vamos agora a mais um, acho que é o último de hoje, já estamos cansados. Ele tem 43, marca, sua relatoria, Memorial Pelotas Cemitério Parque. Para encerrar o dia, hein? Memorial Pelotas Cemitério Parque Limitado. Vamos lá, Marco. Deve estar ganhando dinheiro agora.
É isso mesmo. Infelizmente, vamos lá. Eu vou direto aqui para o voto, então, presidente. Como se verifica no previamente relatado, o presente processo versa sobre a exclusão dos símbolos a contar de 1 de 2013, em virtude da existência de débitos com exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Nacional, conforme listagem de folhas 12 a 19. Em manifestação de conformidade, o contribuinte alegou que haveria decisão administrativa pendente para a revisão dos impostos lançados com erro. Previamente, a decisão administrativa houve análise dos débitos, conforme o despacho foi a 24, que assim dispõe. Ou seja, eu geralmente faço o resumo quando eu não quero transcrever para ler lá. Ou seja, parte dos débitos elencados como motivadores da exclusão já foram regularizados, contudo, remanescendo alguns que não foram regularizados. Então, esse é o despacho antes da decisão da DRJ. Os débitos não regularizados envolvem os escritos em dívida ativa, conforme listagem abaixo. Posteriormente, foram encaminhados para a apreciação da DRJ, que em decisão proferiu o seguinte. Eu geralmente faço um resumo no final, ver se eu fiz. Ou seja, os débitos inscritos em dívida ativa foram parcelados, contudo, em 28 de 5 de 2013, data posterior limite para tanto, foram parcelados, contudo, em 28 de 5 de 2013, ou seja, foi parcelado depois do prazo. Tá? O prazo limite era 18 de 12 de 2012, ciência dá 30 dias contados da ciência do ADE. Então, ele tinha até 18 de 12 de 2012 para regularizar esses débitos. A ciência foi provavelmente 18 de 11, por aí. E só que ele só regularizou em 28 de 5 de 2013. E se recursar, o contribuinte suscita o seguinte, que haveria manifestação resumindo, né, a manifestação da Receita Federal em outro processo, final 78, que lhe fora dada procedência em 13 de 2 de 2014 em relação à revisão de débitos. Anexou como no despacho decisório desse outro processo. Na leitura, agora vou partir à parte, da leitura e análise desse despacho decisório inerente ao processo final 78, infere-se que parte dos débitos inscritos em dívida ativa são posteriormente parcelados no processo final 32, que não é nem esse e nem o 78. Ou seja, haveria duplicidade de cobrança em ambos. O processo final 78, tá? Que não refere-se a débitos de RPJs, CDL, COFINS e PIS, cujo parcelamento foram formalizados em 13 de 11 de 2012. O processo final 32, nosso processo que é final 17, foi escrito em dívida ativa em 22 de 6 de 2012 e objeto de parcelamento em 28 de 5 de 2013. Então, parte dos débitos estaria em redundância. Tá? O despacho decisório acabou cancelando parte substancial dos débitos no processo final 78, por duplicidade. Aqui eu peço atenção, porque isso aqui também dá confusão, tá? Já que estavam sendo cobrados também no processo 32. Então, 78 e 32, o nosso é final 17, com alguns ajustes de valores. O essencial é que não estaria mais ocorrendo cobrança em duplicidade do que já estava sendo cobrado e parcelado anteriormente. Ali fica claro que nem todos os débitos do processo final 32 já estavam sendo cobrados parcelados no processo final 78. Então, ele tinha outros débitos no processo 32, além do 78. Ou seja, no processo de parcelamento ocorrido em 28 de 5 de 2013, tá, que ele fez depois dos 30 dias do ADE, e ele disse que, mas eu estou entrando com o pedido de parcelamento, mas esses débitos aqui já estão em outro processo anterior ao pedido de parcelar da exclusão, dos 30 dias. Então, haveria duplicidade, só que não há uma duplicidade integral, como eu vou demonstrar agora. Ou seja, do processo ocorrido, do parcelamento ocorrido em 2013, 28 de 5 de 2013, de parte dos valores inscritos em dívida ativa que motivaram a exclusão do Simples Nacional ainda subsistiriam e estariam válidos. Neste caso, o despacho decisório não beneficiou integralmente a tese do contribuinte recorrente. Então, o que eu quero dizer aqui, ele entrou com um pedido lá de parcelamento anterior ao ADE. Aí depois entrou com outro. Aí ele alega, nenhum desses, são processos distintos, inclusive desse, de exclusão. Aí ele alega, eu estou entrando com esse pedido, mas está tudo duplicidade nos dois processos. Não. O que estava em duplicidade no processo anterior, de pedido de parcelamento, já foi cancelado nesse despacho decisório. Só que tem débitos nesse parcelamento que ele fez posterior ao prazo,
que não estavam lá e a princípio, estariam também no ADE como motivo de exclusão. Ou seja, além do mais, ressalto que os débitos inscritos no processo final 87 não há menção na sua peça recursal nem nos anexos, enquanto que há nesse também débitos inscritos motivadores da exclusão do simples e que houve parcelamento concedido. Então, deixa eu ler essa frase com calma. Então, deixa eu ler esses 2 parágrafos que são importantes, que são a minha conclusão. Ou seja, no processo de parcelamento ocorrido em 28 de 5 de 2013, extemporâneo, depois do prazo, de parte dos valores inscritos em dívida ativa que motivaram a exclusão do Simples Nacional ainda subsistiriam e estariam válidos. Ou seja, tem débitos aqui que não estavam em duplicidade com o anterior. Então, eram devidos nesse parcelamento a posterior. Neste caso, o despacho decisório não beneficiou integralmente a tese do contribuinte recorrente. Além do mais, ressalto que os débitos inscritos no processo 87 não há menção na sua peça recursal e nos anexos, enquanto neste há também débitos inscritos motivadores da exclusão do Simples Nacional, e que houve parcelamento concedido em 28 de 5. Então, nem todos os débitos do parcelamento anterior, que alega duplicidade de cobrança, tá, estão nessa motivação de exclusão do Simples, e eles foram parcelados em 28 de 5, ou seja, fora do prazo. Assim, mantém a mesma situação anterior, na primeira instância administrativa, em que havia débitos inscritos em dívida ativa e que constavam na listagem anexa ao ADE, que no prazo limiar de 30 dias da sexta ADE, não foram regularizados. Só foram através do parcelamento de 28 de 5 de 2013, ou ofensa ao artigo tal. Então, nesse sentido, eu volto a negar provimento ao recurso voluntário, ou seja, eles foram parcelados posterior ao prazo dos 30 dias da exclusão. Confuso, né? Manifestações. Fala, Marco. Dúvidas, fica à vontade. Não, remanesceu. Depois dos 30 dias, remanesceram débitos em aberto. Exatamente. Na realidade, ele tenta alegar na sua defesa que todos os débitos que motivaram a exclusão dele já tinham sido parcelados num parcelamento lá de agosto, setembro, outubro de 2012. Tá? E mesmo assim, ele fez um pedido de parcelamento em 28 de 5 de 2013. O prazo aqui é 18 de 12 de 2012, que é a data onde está tudo regularizado. Ele tenta alegar que e depois, só que esses débitos desse parcelamento depois já foram em duplicidade, já tinha um parcelamento anterior que albergaria todos. Não. Então, nem todos os débitos motivadores da exclusão estavam no parcelamento anterior e só foram parcelados no posterior. É isso que eu faço a conclusão aqui. A decisão da DRJ analisou isso. Tá? Ela fala lá, os débitos tais e tais, eles só apareceriam no segundo parcelamento, não estariam no primeiro. Alguma dúvida a mais? Então, Tiago, quer se manifestar? Pagando? Ninguém? Tiago? Não, o Marco fez todo esse exercício aí de buscar os processos e remontar, né? Nem reparo, acho que no final das contas subsiste o débito, né? Ensejou a exclusão. Na verdade, assim, o que eu fiz foi simplificar um pouco a explicação da DRJ, Iago. Tá? A decisão da DRJ, ela detalha lá quais são os débitos. Tá? E eu quis explicar de maneira mais genérica, porque a decisão da DRJ detalha, está transcrita aqui, eu não li, tá? Mas eu estou usando ela para fundamento, e eu só detalho, eu explico esse contexto aqui, que tem um parcelamento anterior, tem um outro parcelamento posterior, há realmente duplicidade de débitos, mas há alguns débitos que não estão em duplicidade e só foram parcelados no segundo, e eles estão na listagem do termo de exclusão do Simples Nacional. Eu só, sem usar números, eu estou explicando o que a decisão do DRJ explicou. Marco, mas depois dos 30 dias, a recorrente parcelou os débitos e
teoricamente, estariam todos suspensos posteriormente ao prazo, né? Abarca a tua posição aí. Só para saber, é exatamente isso. Não pagando que vai ter juiz pagando. Isso, presidente. Então, tá. Por maioria, então, só para passar para a Carmen e para o Tiago a posição do Pagano, o Pagano entende que, se mesmo depois do prazo, resumidamente, né, mesmo se depois do prazo previsto na legislação, o contribuinte parcelar ou pagar, ele aceitaria, mesmo vencido, já depois do prazo. Essa é a posição do Pagano. Reiteradamente aqui, ele manifesta isso, e é respeitável a posição dele, que é o ponto de vista. Tá? Então é isso, eu vou para a maioria de votos, foi negado o provimento e mantida a exclusão da recorrente do Simples Nacional. Acho que podemos encerrar, são 18 horas. Trabalho produtivo. Eu agradeço a todos, desejo uma boa noite e agradeço também a Patrícia em Brasília, e amanhã, a partir de 9 horas, estaremos de novo. Muito obrigado e encerrando as sessões dessa terça-feira. Tchau, boa noite para todos.